Olá, tudo bem com você? Vamos falar de crenças hoje? Bom, hoje o assunto aqui é crenças e crenças, como a gente já sabe, ela acompanha a nossa vida aí desde que a gente chega nesse mundo, né? E o que são a crença, essas crenças? Muitas pessoas ainda têm dúvidas do que são crenças. Então eu vou falar um pouquinho para você como que elas surgem nas nossas vidas. Então imagine que a sua mente, né, o seu cérebro é apenas a parte física e a sua mente é a sua consciência. Então as crenças, elas são programas. Então agora imagina que o seu cérebro, ele é um hardware, um computador, uma máquina. E as crenças, esses programas, são os softwares dessa máquina. Então, quando que a gente recebe esses programas, esses softwares? Lá na nossa infância, quando a gente nasce, a gente começa a receber informação dos nossos pais. Mesmo quando a gente não fala ainda, quando a gente é bebê, a gente não fala, mas a gente está ouvindo, a gente está recebendo informação auditiva, sinestésica e visual. Ou seja, a gente está ali trabalhando nos nossos 3 sentidos de forma inconsciente, porque nós ainda somos bebês, nós não temos ainda uma consciência do que está acontecendo, mas a informação ela está entrando nas nossas vidas. E quando a gente cresce, quando a gente vai começar a falar, começar a ter entendimento, a gente começa a repetir aquilo que a gente está aprendendo dos nossos pais. Ou seja, nós estamos recebendo um programa e a gente está repetindo aquele programa, instalando aquele programa na nossa memória, fazendo as gravações. É mais ou menos isso que acontece. E até os 7 anos de idade é onde a gente recebe a maioria de todas as crenças que a gente carrega ao longo das nossas vidas. Então, essas crenças, né, nem todas são positivas para a gente. Quando nós recebemos lá na infância, a gente não tinha a consciência se aquilo era bom ou era mal, ou seja, a gente recebeu os nossos pais no entendimento deles e no melhor que eles puderam, né, fazer para a nossa vida, eles deram o melhor que eles puderam, sem saber se aquilo realmente era positivo ou não. Foi a maneira que eles foram criados, foram as crenças, os programas que eles receberam lá dos pais deles, dos avós deles, e eles passaram isso pra gente. E isso vai de geração em geração. O que acontece? Quando a gente se torna adulto, a gente tem que ter a consciência de que eu vou deixar comigo aquilo que é beneficial para mim, aquilo que vai fazer com que eu alcance a vida que eu quero, a vida que eu desejo, e aquilo que não é positivo para mim, que está ali na minha vida apenas impedindo que eu alcance os resultados que eu desejo, que eu espero, eu deveria ter a consciência de eliminar esses programas, eliminar essas crenças. Mas o que acontece na maioria das pessoas? A gente cresce, a gente tem lá a nossa vida com situações e com barreiras que muitas vezes a gente não tem consciência ou entendimento ou o conhecimento de que aquilo são crenças. E aí você vai levando aquela situação sem saber por quê, ou achando que talvez o problema esteja no externo, esteja lá fora. Vamos colocar uma situação aqui que ela é bem comum na maioria das pessoas, que são as crenças financeiras. A maioria das pessoas hoje em dia tem problemas financeiros. Tem aquela pessoa que trabalha duro, que ganha dinheiro, mas vive na escassez. Vive com dívida, não consegue, não compreende para onde vai o dinheiro.
Por mais que a pessoa tente segurar o dinheiro sai. É uma coisa que quebra, é o carro que quebra, enfim. Sempre dá um problema em que o dinheiro tenha que ser gasto. Ou seja, não para o dinheiro ali na mão. Trabalha, ganha e o dinheiro vai. Por trás dessa problemática existe uma crença. E muitas vezes a pessoa conscientemente ela não consegue identificar isso. Como assim tem uma crença? Né? E tem pessoas ali da própria família que falam, não, é irresponsável, aquela pessoa é irresponsável porque não sabe segurar dinheiro, não sabe poupar, não sabe guardar, enfim, trabalha, ganha e continua na dívida, em dívida. Só que nunca analisa pelo lado de que pode ser algo inconsciente dela que está fazendo com que ela sempre gaste aquele dinheiro, que ela sempre esteja vivendo na escassez financeira. Então, nesse caso, o que é preciso fazer? É preciso olhar para dentro dessa pessoa para verificar qual é a crença com relação ao dinheiro que foi programada na mente dessa pessoa, possivelmente lá na infância dela, e que faz com que ela hoje no presente, como adulta, faz com que ela não consiga lidar com o dinheiro, não consiga trabalhar com o dinheiro de forma positiva. Porém, isso depende muito da pessoa ter a consciência de querer fazer essa busca. Porque a maioria das pessoas não para sequer para pensar que por trás dessa situação tenha uma crença limitante do dinheiro programada pelos pais. Então, o que a gente precisa fazer nessa situação? O que a pessoa que tem esse tipo de problema financeiro precisa fazer? Voltar para trás, voltar lá na infância, na memória, buscar na memória o que ela ouvia quando ela era criança? Quais eram as histórias que contaram para ela a respeito do dinheiro? Dinheiro é sujo? Rico não vai para o céu? O que contavam para ela? O que falavam para ela com relação ao dinheiro que ela acreditou, programou na mente inconsciente dela e hoje ela vive essa situação por conta dessa crença que ela acredita mesmo sem saber que ela acredita. Então, assim, a nossa mente consciente, ela representa apenas 5%. E a nossa mente inconsciente representa 95%. Significa que 95% de toda a sua capacidade mental, ela é controlada pela mente inconsciente, que é onde estão todos os seus programas, as suas crenças lá desde o útero da sua mãe. Muitas memórias de coisas que aconteceram enquanto você ainda estava na barriga da sua mãe, está guardada como uma informação na sua mente inconsciente. Então, o nosso consciente, ele é o cara da razão. É aquele cara que toma decisões, é aquele cara que vê as questões físicas. Ele não olha para o não físico, para o irreal. E a mente inconsciente, ela é apenas aquilo que olha para o irreal. Só para você ter uma ideia, para a mente inconsciente não existe passado, não existe futuro. O que existe é o agora. Então, tudo que você entra na mente inconsciente, no momento, por exemplo, de visualização, de meditação, quando você está ali acessando a sua mente inconsciente, para ela, aquilo está acontecendo ali naquele momento. E aí é que a gente chega na questão das crenças. Baseado nisso, com esse conhecimento, e isso é uma coisa cientificamente comprovada, quando você tem a consciência de que você tem uma crença limitante, você pode acessar o seu inconsciente e fazer uma reprogramação ou uma edição. Você pode editar essa crença, ressignificar essa crença.
Ou seja, eu vou lá, eu descubro qual é a minha crença que está ali causando todo aquele problema financeiro na minha vida e eu ressignifico essa crença. De que forma? Conscientemente, fazendo o meu inconsciente acreditar numa nova história. Então, eu vou contar uma nova história para o meu inconsciente, para que ele passe a acreditar e daí, então, eu passe a atrair exatamente aquilo que a minha crença acredita. Porque a gente atrai as coisas na nossa vida pela nossa vibração relacionada à nossa crença. Então, quando eu acredito, por exemplo, na abundância e na prosperidade e que eu sou merecedora disso, mesmo que eu não tenha percepção, eu estou emitindo uma informação em ondas, em vibração, e essa onda, essa vibração é que vai fazer toda essa atmosfera para que eu crie hábitos diferentes, para que eu tome ações diferentes. É assim que funciona com todo mundo e é assim que funciona com você também em todas as questões da vida, em todas as questões relacionadas a qualquer área da nossa vida. Nós somos comandados pelo nosso inconsciente e o nosso consciente é o senhor da razão, tá? E aí, como que a gente pode fazer isso? Existem técnicas de reprogramação mental diversas por aí. E a mais comum delas é a afirmação. É quando você pega uma crença nova que você quer ali reprogramar, né, no seu inconsciente, e você pega essa crença e através da repetição você consegue reprogramar o seu cérebro. Mas não é só repetir, né, mecanicamente falando, como um robô. Não, você tem que criar uma atmosfera de sentimento usando os seus sentidos visual, auditivo e sinestésico para que você reprograme esse cérebro, essa sua mente, né? Então, a repetição de afirmações positivas relacionado a essa crença é o que vai fazer com que você altere esse hábito. Porque a crença nada mais é do que um hábito que a gente tem de fazer aquilo repetidamente. Se eu gasto demais um dinheiro que eu não tenho, é um hábito que eu tenho devido a uma crença que me foi instalada lá no passado. Então, a primeira coisa é você tomar a decisão que você tem uma crença limitante. A segunda coisa que você precisa fazer é descobrir qual é a crença, e a terceira coisa é você buscar técnicas que vão te ajudar a entrar em ação para que essa sua crença limitante se transforme numa crença fortalecedora, ou seja, que o seu subconsciente e inconsciente passe a acreditar numa nova história. E a partir do momento que ele passar a acreditar nessa nova história, as coisas na sua vida vão começar também a reagir de acordo com essa nova crença. Só que isso não acontece do dia para a noite. Uma ressignificação de crença, dependendo da técnica que você vai usar, ela demora até 60 dias, 90 dias, depende da pessoa. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com repetições, eu preciso ficar em torno de 3 meses levando essa informação para o meu inconsciente todos os dias até que se torne uma realidade, uma verdade. Sabe aquela história, finja até que se torne real? É mais ou menos isso. Então, vou lá escrever a minha nova crença e todo dia eu vou ler aquilo com fé, né, acreditando, sentindo que aquilo é real, todos os dias até que aquilo se torne real. E aí tem outras formas também de você ressignificar essa crença. Pode usar uma hipnose, e aí a hipnose ela vai ser no máximo 3 sessões de hipnose para você reprogramar uma crença. Pode usar a programação neurolinguística também, que tem técnicas, ferramentas específicas para mudar crenças, para ressignificar crenças.
Enfim, o mais importante é você tomar consciência de que se a sua vida não está como você gostaria de que fosse, muito possivelmente a culpa, a razão é as suas crenças, e é preciso que você tome consciência disso e que você vá lá fazer uma escavação interna, né? Verificar quais são os programinhas que você tem aí na sua mente que está causando isso. Então, eu não sei se esse vídeo ficou longo, talvez tenha ficado um pouquinho longo, e eu espero que tenha sido esclarecedor para você. Eu vou fazer mais alguns vídeos aqui mais específicos falando sobre técnicas, ferramentas especificamente para crenças limitantes, como você alterar as suas crenças. Então é isso, um grande beijo para você, muito obrigada por você assistir esse vídeo. Se você gostou, comente, se você não gostou também deixe seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.